Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira cheia de bola rolando. Por isso, nosso Dois Toques aí, vamos até às 9h30. Na realidade, vai ser um toque, porque às 9h20, às 9h30, melhor dizendo, 21h30, começa o jogo do Grêmio. O Grêmio estreando na fase de grupos na Libertadores da América, pegando o América de Cali lá na Colômbia. O Inter vai jogando neste momento, né, contra a Universidade Católica no Beira-Rio. Vamos chegando ao finalzinho do jogo e o Inter vai vencendo por 3-0. O Inter estreando, então, com uma bela vitória na fase de grupos da Libertadores. O Inter que veio, né, de uma pré-Libertadores, eliminando, passando por duas fases, e agora na fase de grupos exatamente com o Grêmio, com a Universidade Católica e com o América. Para tratarmos desses outros assuntos comigo hoje, continua, né? Saiu de um estúdio, já veio para o outro. Senhor RDC. Senhor RDC, Flávio Fiorin e Hugo Larroque. Bom, o Internacional vai chegando aí ao finalzinho do jogo. Quantos minutos estamos aí, Fiorin? 44, 45, já está indo para o final. O Inter, então, vai vencendo por 3-0, esse construído no segundo tempo. Mas o Grêmio aos 21h30, tem a sua estreia, né, na fase de grupo da Libertadores contra o América de Cali, lá na Colômbia. E o Grêmio, que estava aquela indefinição, se discutiu muito isso, essa questão, e o Grêmio, quando utilizou 3 volantes, não apresentou uma boa performance, inclusive perdendo até na disputa com o Caxias a primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E contra a Juventude, o Renato modificou a sua equipe, tirou os 3 volantes, usando apenas 2 volantes, mas esse jogo vai com 3 volantes, ou seja, né, com o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Maico. Significa que o Grêmio vai em busca do quê? Vai jogar para não perder? É a opinião de vocês, é isso? Para buscar um empate, né? É complicado, né? Ou buscar a vitória por uma bola. Especular por uma bola, né? Como se diz. Como a gente falava anteriormente, lá em Cali sempre é muito difícil jogar contra o América. Um confronto tradicional da Libertadores, já ocorreu em 1983. E 2 times tradicionais, até porque o Grêmio já está entrando na sua 20ª Libertadores e o América também está indo para a sua 20ª Libertadores. Até para confirmar o time do Grêmio. Coleciona vice-campeonato já, né, cara? Com o Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e o Caio Henrique também é uma novidade, no lugar do Cortez, né? Assumindo a titularidade. Ele busca mais uma jogada ofensiva, evidentemente, com o Caio Henrique. Aí o tripé de meio campo, o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Maicon, o Everton, o Diego Souza e o Alisson. Ou seja, o PP mais uma vez fora da equipe, como alternativa no banco de reserva. Que aí tem esses jogadores, tem o Thiago Neves, o PP, o Tassiano, o Luciano Patrick, o Darlan, o Cortez, e o Paulo Miranda, o Rodrigues, o Orejuela e o Paulo Vitor. Esse é o banco do Grêmio. É uma formação interessante, né? E o Grêmio perde muito sem o jogador da meia cancha, menino criativo, que ainda está em recuperação, né? O Grêmio perde muito nessa jogada e a partir dali não consegue criar. Mas tem na figura do Everton Cebolinha, um finalizador também, e o Diego Souza vem marcando gols. É importante o centroavante marcar gols, né? Vejamos o jogo do Inter, que depois a gente vai falar, mas é importante ter essa presença lá. E é um jogo difícil, a Libertadores, né, querido? Mudou a casinha. Agora é jogo fora. Não, a Libertadores não tem jogo fácil. Mas o PP merecia um lugar nesse time aí. O PP merecia. Essa era a grande questão, ou seja, com o PP ou não, né? E o PP, quando tem entrado, tem dado uma resposta. É uma das grandes, eu acho que não sei se nem mais promessa. O PP hoje é uma realidade. É uma afirmação. É uma realidade, né? Mas o Renato tem dito isso, ou seja, eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Mas isso é o discurso de todos os treinadores, Sim. Né? É o lado de preservar, evidentemente, aqueles jogadores que não atuam. Mas está evidente que o Grêmio vai... E tem uma pressão muito grande lá, estádio lotado. O América é um time que voltou a ser campeão aí agora. É, né? Popular na sua cidade, né? Teve, inclusive, ficou 5, 6 anos na segunda divisão, porque era mantido pelo cartel, né? Cartel de Medellín. Tem vários vice-campeonatos da Libertadores, né? É um time tradicional. Não, é um time que tem toda uma história, tem uma tradição. O próprio Grêmio, a gente falou ontem aqui, era o time do Iguita, o Grêmio decidiu até uma competição exatamente contra o América. E tem o Alexandre Guimarães, que foi técnico da Costa Rica, o Auxiliar Dele Gaúcho, né? O Juliano, aqui de Porto Alegre. E o preparador físico trabalhou no Juventude, que é o Poleto. Rodrigo Poleto. Que foi quem trouxe, inclusive, esse treinador brasileiro, Alexandre, né? Alexandre Guimarães. Alexandre Guimarães foi exatamente quem colocou o América novamente na primeira divisão e chegou ao título de campeão, né? Depois de
11 anos sem um título nacional. Ele reconquistou o título na Colômbia e fez com que o América voltasse a ser aquele América. Porque a questão do América também foi questão de dívidas, questão financeira, inclusive, que fez com que o América tivesse a questão do rebaixamento. Mas essa escalação, acho que fica bem claro em relação ao que o Renato quer para essa decisão. E a importância de tu estrear, né, mesmo jogando fora. É aquela máxima em Libertadores. Na Libertadores tu tem que ganhar em casa e especular um resultado fora de casa, né? Ou seja, o empate passa a ser um bom resultado. Claro que as circunstâncias das partidas, às vezes, as coisas passam a ser diferentes. Até porque tem Grenal depois. Exatamente. O Grenal vai ser muito... São 2 Grenais, na realidade, né? São 2 Grenais. E detalhe, o Grêmio já entra em campo sabendo da vitória do Inter. Também. Que também talvez seja ruim para o Grêmio em relação à vitória, mas bom porque saber o que resultado também precisa. Dá um fator porque aí vem sempre aquela rivalidade. Exato. O Inter com essa vitória é a primeira rodada, mas assume a liderança, dependendo do resultado desse jogo do Grêmio e do América. E depois a segunda rodada é exatamente o Clássico Grenal, né? Sim, quinta que vem. A quinta que vem. Ou seja, aí tu fica a necessidade de um resultado positivo. Partida via Facebook, nas quintas-feiras. É bom que se diga, né? São os jogos das quintas-feiras. Não adianta procurar na TV que não tem. Vai para o Facebook. Mas o que eu quero dizer é que exatamente o Renato busca, evidente que o Grêmio busca a vitória, o Renato sempre é claro, o Grêmio joga da mesma maneira em casa e fora de casa, né? A proposta do Renato com 3 volantes é exatamente, ele sabe que a pressão inicial vai vir por parte do América, né? Sem dúvida. Então é uma maneira de conter, né? De conter a pressão da torcida, estádio lotado, casa cheia. Então a pressão ela vem natural. É evidente que o América vai sair, né, para querer buscar um resultado e buscar a vitória. Mas essa é a especulação do Renato, exatamente isso. Ou seja, segurar o América nesses momentos aí e depois sair, evidentemente, num contra-ataque. Acabou 3-0. Né? Acabou 3-0. Final de jogo, então, no Beira-Rio, o Internacional estreia com vitória. Uma vitória de 3-0 diante do Universidade Católica. E mais um que ganhou e fora de casa, estava falando relativamente a essa ideia de ter que ganhar fora, buscar um resultado fora, o Santos ganhou de virada do... De virada, né? De virada, havia perdendo. Que bom para os brasileiros, já que tem o Palmeiras, o Flamengo estreiam amanhã, né? Flamengo... Mais tarde tem Atlético Paranaense e Penharol. Também. No mesmo horário do Grêmio. E o Flamengo, que é o campeão, né? É a grande sensação hoje do futebol brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Mas vocês acham que o Renato agiu certo nessa escalação? Retomando, a questão é essa, os 3 volantes não deram uma resposta positiva. O Renato ele está trazendo essa escalação desde o Grenal, né? Então, a partir disso, ele quer construir ali uma consolidação na meia cancha para ter essa recomposição de bola. E o Michael, a gente vê que ele ainda não está 100%, requer ritmo de jogo, né? E isso é importante para o jogador, ele tem que estar 100% ali. Até foi dito por ele mesmo que ele poderia ter feito uma cirurgia, aí chega Lucas Silva, ele não faz cirurgia, então, enfim, fica essa indecisão e a gente não sabe exatamente o que acontece lá. E o Maicon já é uma substituição quase certa, né? Exato. Isso complica para o treinador. E ele deixa o PP na reserva, talvez no banco, né? Talvez para exatamente compor isso aí, uma eventual saída, uma eventual precisão de buscar o placar, porque o América joga em casa com a torcida, é um fator complicante. Para especular, acho que dá para começar essa formação ainda. Esse é o caminho. Espera o América e ver o que é possível construir a partir disso lá. É a máxima na Libertadores, é não perder fora de casa e trazer sempre o resultado. Né, o resultado para a decisão em casa. O Grêmio, ano passado, teve o início da Libertadores, a fase de grupo, o Grêmio foi meio complicado, com resultados ruins jogando em casa, né? Depois o Grêmio foi buscar sua classificação, inclusive, na última rodada. Exatamente. Na última rodada. Contra o Libertad. Contra o Libertad, onde venceu fora de casa também, né, que havia perdido aqui. E ganhou por 3-0 lá. Então, Libertadores tem toda essa situação. É como tu disse, é fio da navalha, meu amigo. Não tem jogo jogado, não tem... envolve as situações emocionais, essa situação motivacional. Libertadores é isso. E o Santos que vinha capengando e vem tropeçando no Paulista, com essa incrível vitória isso, fora né? de casa é importante, né, para dar ânimo, né? Interessante. E os times brasileiros, né? Agora a gente vai ver exatamente quem é que está em nível
de excelência, fora o Flamengo, né? É que Libertadores, o argentino que diz, né? Que a Copa inicia na fase de mata-mata. Né? Mas para chegar na fase de mata-mata tem que chegar a classificação. Não, inicia na fase de grupos. Mas a pré já conta como goleador, como cartão, já vai contando. O Guerreiro fez 2 gols ontem, fez um gol. Já está com 3 gols na Libertadores. Tudo, já dá uma gol, exatamente. A Libertadores tem uma peculiaridade muito interessante. Na medida que tu vai vencendo e vai ganhando, a equipe ganha confiança e ela vai crescendo. Claro. Né? Aí a gente vê muito na fase de grupos, quantos times aí, na última competição, o próprio River, né, quando foi campeão, entrou na rabeira na fase de grupo, depois chegou o título. Né? Entrou como terceiro classificado, né? Entrou ali, dependendo da combinação de outros resultados, e acabou chegando aí depois. Quem fica em terceiro no grupo vai para a Sul-Americana, né? Também. Bom, mas o Internacional, falando exatamente nisso, né, de crescer na competição, o Internacional veio de uma pré-Libertadores, passando aí pelo Tolima e primeiro pelo Laú e depois pelo Tolima, ou seja, e o Internacional foi muito questionado em relação à sua passagem para a fase de grupos. Eu sempre fiz essa leitura, olha, o Cudê não arriscou. A gente teve os exemplos aí do próprio Corinthians, que já ficou fora por 2 vezes, o Atlético ficou fora, o São Paulo ano passado, né? E o Cudê, ele foi muito criticado, ele jogou, mas eu entendi que ele jogou exatamente pelo resultado. A pressão aumentaria muito e a obrigação, a necessidade era exatamente botar nessa fase de grupo. E o Internacional hoje estreou com uma vitória, olha, pelo que a gente acompanhou, foi a melhor partida do Internacional esse ano. E um belo jogo. O Inter inicia... Mesmo que o árbitro tenha dado umas complicadas às vezes. O árbitro foi... Mas isso faz parte da Libertadores, né? O árbitro foi muito condescendente. Isso faz parte da Libertadores. A arbitragem faz parte da Libertadores. Né? Minelli já dizia, meu amigo. Olha, nos cartões amarelos ele foi muito equivocado, tiveram faltas ali. O time tem que ser bom, para passar por cima e passar de arbitragem, né? Mas eu acho que ele foram erros ali de meio campo, não foram nenhum erro capital, pode ser em termos de cartão amarelo. Não, exato, errado, foi técnico, né? Exatamente. Mas não teve nenhuma participação. Isso foi nos gols desperdiçados pelo Inter no início. Não, essa é a questão. Ou seja, e o futebol mostra isso, né? O Internacional no primeiro tempo teve, inúmeras oportunidades, poderiam matar até o jogo no primeiro tempo. Ter feito até 3-0 no primeiro tempo. Desperdiçou, e aí foi, não sei se nervosismo, o Inter pecou muito nas conclusões. Mas o que acabou chegando, a vitória depois do primeiro gol, né? De falta, uma bola de falta, né, que resbalou na barreira, e no segundo um erro do goleiro, né, o Galhardo acabou depois servindo o Paulo Guerreiro e fazendo o segundo gol. E depois, na sequência, veio o terceiro gol. Esses erros aí acho que foram na ânsia de querer já definir o jogo no início. A ansiedade. Mas o que chamou a atenção, foi a questão a entrevista que o Cudê deu. Tinha dados. No momento que eu puder liberar o meu time, eu vou liberar. É importante isso, né? É importante, ele fala, o meu time não é definitivo, ele gosta muito da entrada do Marcos Guilherme, que é um 12º jogador, ele sempre entra. E hoje entrou como titular, ele acerta na escalação, com o Thiago Galhardo, que compunha muito bem, e ainda o Bosquilla, que ainda tem muito para mostrar para o Inter, e dá em campo. O Inter faz no primeiro tempo avassalador, só não fez o gol. É um detalhe, o protagonismo máximo do futebol, é os 3 pontos. Mas no segundo tempo entra com tudo e aproveita os erros de saída de bola. E o Inter compõe lá na frente essa marcação muito importante. Agora tem que corrigir os passes longos do nosso zagueiro saindo da primeira bola. Do pessoal que estava suspenso, incrível isso. Recebeu o cartão? Não. Ele tirou em tempo o Cuesta. A gente estava no ar aqui no Rogério. O Bosquilla cansou um pouquinho. Nem o Marcos tirou Guilherme. O Cuesta até porque o Cuesta estava com cartão amarelo também, já tinha tomado inclusive o cartão amarelo no primeiro tempo. Mas o que eu quero falar em relação a esse posicionamento que o Cudê deu ao Internacional, e aí repetindo o que ele tinha dito, no momento que eu puder soltar o meu time, eu vou soltar. E foi ele que acabou fazendo. Quem é que teve uma grande partida também? Foi um dos melhores jogadores em campo? Um jogador extremamente criticado, o Wendel. O Wendel fez uma partida interessante. Fez uma bela partida. Os dois laterais que eram extremamente criticados. Ou seja, ele posicionou o time completamente diferente em relação ao que ele vinha jogar. Por isso que eu disse, ele jogou essas pré-Libertadores exatamente para garantir a classificação, buscar o resultado. O que vem pela frente agora é uma outra situação. A gente tem que avaliar o que foi o jogo de hoje. Por isso que agora ele solta o time, né?
Essa é a avaliação. Né? Porque ali a tua margem de erro era zero. Tomar um gol ali já praticamente estava fora. Ali a margem de erro era zero. Ou seja, e a surpresa foi essa, exatamente ele tirar o Lindoso, né, que ele jogava com dois, com o Lindoso e com o Musso, tirando o Lindoso, botando o Marcos Guilherme, e na posição do D'Alessandro, o D'Alessandro estava suspenso até pela expulsão no jogo contra o Tolima, colocando o Galhardo. Exato. Que era o que ele ia fazer exatamente naquele momento, inclusive, acho que foi do Grenal até que ele estava... Não, no momento até que ele faria essa substituição, o Galhardo estava até aquecendo, quando ele tirar o D'Alessandro e colocar, e ele acabou sendo expulsando. Mas... essa é a questão que eu digo. A Libertadores te dá isso aí, ou seja, o time... E passa a ser um time... Claro que agora vem o Clássico Grenal, tem outros jogos, tem jogo fora. O Internacional, por ser um time que entrou pela fase de grupos aí, terá, nesse primeiro turno, os 2 jogos em casa, né? O Grenal fora, e depois no retorno, aí se inverte, ou seja, espelhado, né, a tabela espelhada, o Inter terá depois 2 jogos fora e um só em casa, que será o Grenal. Então a importância de fazer esse resultado era fundamental, e o que o Inter acabou fazendo. Vai terminar fora, né, o segundo turno. A decisão vai vir fora, ou seja, o Inter se obriga a fazer exatamente uma campanha que possa encaminhar sua classificação neste primeiro turno, porque o Grenal é Grenal, aquela velha máxima, tudo pode acontecer, qualquer resultado pode acontecer. Mas o Inter terá 2 jogos em casa, né? Que é exatamente esse primeiro jogo que fez o 100%, sai para jogar o Grenal, sai para jogar fora, né, do seu estádio, joga na arena com o Grêmio e joga depois a terceira partida com o América de Cali no Beira-Rio. Né? E aí depois só tem o Grenal em casa. Aí tu tem, no retorno espelhado, tem o Universidade Católica fora, o Grenal em casa e a última partida fora contra o América de Cali. Isso aí. Né? Então, tem um fator importante, né, de se iniciar uma Libertadores na fase de grupos com vitória em casa e uma vitória maiúscula, com M maiúsculo. O Inter não deixou o Católica jogar, e até o Católica não esperava essa postura do Inter. O Cudê colocou um time bem para frente, um time ofensivo muito rápido, com o Marcos Guilherme, jogadas trianguladas com o Mosquila. Acompanhei todo o primeiro tempo. Esse Universidade Católica... Era melhor assim que o Laú ou não? Melhor que o Laú. Tem um toque de bola interessante. Eu vi uma parte só do primeiro tempo. Não, mas o Universidade também, o setor defensivo, o próprio gol, o gol já tinha entregado, né, uma falha do goleiro, a zaga proporcionou aí muito... Mas isso independe, e eu acho que isso não é problema. O Inter fez a sua parte. Como fez aqui, pode fazer lá também. Fez a sua parte, ou seja, o Internacional, mas foi um time completamente diferente do que foi em relação... E o Universidade Católica é o time que lidera aí o campeonato chileno. Apesar de todo, e campeão, apesar de toda a situação política que atravessa o Chile, mas é o time campeão, atual campeão, e o time que lidera o campeonato. Então, o adversário, Libertadores, seja quem for, é evidente que tem times de mais tradição, mas a Universidade Católica, exemplo do América, o Universidade pode ser não tem em relevância títulos, mas é um time, né, que está sempre presente em Libertadores da América, tem o histórico, tem o currículo, né, de Libertadores. Eles, o Laú e o Colo-Colo, né? Mas a gente olhando as questões dos números aí, olha, o Cudê está com 100% de aproveitamento internacional, jogando na Libertadores, não levou gol ainda. E os números do Inter são sensacionais. Se tu for colocar numa estatística, aí pode colocar. Tem só essa derrota no Grenal, que foi um jogo que a gente sabe que é diferente, né? Foi 2 erros. O erro de perder o gol e depois pecar no final de jogo, numa bola aérea, com erro de marcação. Ou seja, o Inter está mostrando números muito bons. E ainda tem muito a evoluir, que os jogadores entenderem aquilo que o Cudê quer. E isso está acontecendo aos poucos. A gente sabe que agora tem um pouco mais, entre aspas, de tempo de armar esse time e começar com a vitória dentro de casa é muito importante. Importantíssimo. O que ficou bem caracterizado é exatamente essa maneira, né? Ou seja, ele escalou, teve uma formatação aí de ofensiva com o Marcos Guilherme no lugar do Lindoso e também o Galhardo no lugar do substituto do D'Alessandro, né? Que fez um golaço, né? Fez um golaço o Galhardo, né? Exato. Recebeu uma bola do Guerreiro
Não, o terceiro gol do Inter foi o Foi o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, isso. Marcos Guilherme. Recebe a bola do Ele fez Guerreiro. no Belo. Aliás, fez uma das Vamos lá, melhores tem partidas. algumas mensagens aqui, ó. O que diz vamos lá, o Rodinei, não é o lateral do Internacional, é o Rodinei Pedroso. Ainda não. Né? Bom programa, o time do Inter jogou muito, o Kudê está no caminho certo. Essa é a questão que a gente aqui tem que analisar, evidentemente, quando erra e quando acerta. Né? Mas sempre se falou, é uma questão de tempo. A cobrança ela pode ser mais adiante em relação ao desempenho do Internacional, na medida que foi uma mudança radical da maneira de jogar em relação ao ano passado e ninguém consegue fazer com que uma equipe assimile aí uma mudança radical como foi. A questão dessa mudança do Kudê, como ele sempre disse, eu vim para fazer o diferente. Se eu viesse para fazer a mesmice, eu não viria. Está namorando aí ou está fazendo contato aí? Não, eu tô compartilhando. E até pedir para os nossos telespectadores. Deixa para compartilhar depois aí. Até quem diz o compartilhamento é bom até pós, né? Pós. Não na hora, né? O Martim está nos acompanhando ainda lá no Uruguai, viu? Ah, é? É. Ah, então... Tá só pela Libertadores. Só pela Libertadores. Tá nos acompanhando no Rogério, agora tá contigo. Aí. O Sérgio Luiz diz o seguinte, não podemos deixar passar, juiz prejudicando, muito ruim. Né, em relação o que nós falamos aqui, mas a Libertadores, não adianta, a Libertadores tem que passar por cima, eu repito, ele pode ter sido uma atuação ruim tecnicamente em relação à questão dos cartões, mas não teve nenhuma participação decisiva, né, capital, em relação ao resultado do jogo. Quanto a isso, né, não teve nada de errado. O Hildo diz o seguinte, encantado com meu Inter. O que a imprensa vai criar de negativo agora? Essa é a questão, coincidente, eu falei antes. Né? Não é uma questão de criticar. A gente aqui, a posição é de análise. Se as coisas não foram bem, a gente tem que dizer que não foi bem. Quando as coisas vão bem, a gente tem que dizer que foi bom, foi bem, como foi o caso do Internacional, que teve uma postura completamente diferente em relação ao que o Kudê adotou nos jogos aí, tanto no Grenal, nos jogos do Campeonato Gaúcho, né? O Grenal acabou sendo eliminado pelo Grêmio, mas nos jogos da pré-Libertadores. Mas eu também entendi que foi por uma necessidade, né? Pela uma necessidade de pressão. Imagine se o Inter não tivesse passado para a fase de grupo. Que teria... Ele mesmo na coletiva disse ontem, né? Ele disse, olha, aí se não dá certo, eu vou embora, já me mando de volta para Buenos Aires. Né? E são movimentos estratégicos. Se não vejamos também a vinda do lateral, do Renzo Sanabria, ele vem exatamente após o Inter ter confirmado a sua classificação para a fase de grupo. Isso é estratégico também, porque o Inter já vinha devia estar já analisando, só faltava confirmar a vaga. Exatamente. Então, o Inter confirma isso, assina com o jogador após ter a confirmação do... Olha só, o João Francisco Marquesans, boa noite, amigos. Os críticos vão ter que engolir o Kudê. Né? O futebol é uma coisa fantástica, né? O próprio torcedor vinha criticando o Kudê, né? Pela maneira que ele posicionava o time, pela maneira... Hoje já foi uma vitória, foi uma bela vitória, não tenha dúvida. Estreou bem, aí já passou. Não vamos tanto nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Da mesma maneira, quando as críticas vinham, eu disse, olha, tem que esperar para ter uma análise mais definitiva. Ele é um técnico que conhece, isso não pode se negar, que realmente ele é um técnico que conhece. Agora, assimilação de maneira de jogar, de mecânica de jogo, ninguém consegue fazer mágica em menos de 3 anos. Só a sequência de jogos é que pode te dar o rendimento, evidentemente, que se espera. E isso a gente tem que dar tempo. Só que os resultados têm que vir também. Né? Se os resultados não vierem, se as vitórias não vierem, aí não adianta nada. Então... E é importante dar esse tempo, Cadu. Eu falo sempre nisso quando vou falar sobre futebol e sobre o Inter, especialmente, que tem que dar tempo ao treinador. Ele veio de 4 jogos aí no mata-mata difíceis, tá? Não é fácil não, Tolima, Laú e tal. Foi complicado e jogou, como tu bem disseste, com o regulamento, jogou estrategicamente e classificou. E hoje em casa faz um jogo emblemático, com M maiúsculo, com os 2 pés, ou seja, o Inter inicia com 3 pontos já na vibe, em cima daquilo que se procura. O treinador está pedindo entendimento dos jogadores. No momento que eles entenderem isso aí, fica mais fácil de colocar nas 4 linhas aquilo que o treinador pede. E aí o resultado aparece. É a questão máxima, estrear uma Libertadores. Tu tem a necessidade e a obrigação, jogando em casa, de fazer resultado. O Inter fez. Agora, para reforçar o Grenal, será que esse time vai entrar em campo fim de semana pelo Gauchão? Mesmo?
Bom, o Grenal é só quinta-feira. Então tem jogo pelo Campeonato Gaúcho, e aí certamente vai usar, ele deve usar esse time até para manter o encaixe, também a questão de ritmo e a civilização Agora passa a ser um problema para o Cudê, né? E Grenal é Grenal. Aí aquela velha história. O Renato tirou os 3 volantes que não tinha dado o resultado certo, ou seja, e aí mudou e teve aquela vitória diante de Juventude por 3-0. Agora já voltou com os 3 volantes para esse jogo que inicia daqui um pouco. Cabeça de treinador, é que nem dizia o Noveleta, ainda mata um treinador. Ainda mata um. Cabeça de juiz e cabeça de treinador, meu amigo, olha... Se espera nada, se espera tudo, né? Mais algumas mensagens aqui, vamos fazer referência. O Sérgio Luiz, senhor Cadu, não, vai me deixar mais velho, né? O Sérgio Luiz da Silva, Cadu, este programa é demais. Oi, maravilha. Também aqui a Francelina Borges, parabéns, Inter, meu time. Aí os torcedores, evidentemente, todos, né, eufóricos, satisfeitos com essa vitória do Inter, o que não poderia ser diferente, né? Até porque o Inter apresentou um futebol que fizesse com que o torcedor também visse dessa maneira aí o Internacional. Simone Nunes Reis na audiência, tu conhece o... Só pelo nome. Só pelo nome. Só pelo nome. Que maravilha. O Roberto Miranda, boa noite, moçada. Gostei muito do Edenilson e boa impressão do garoto Praxedes. O Praxedes que entrou, né? Foi campeão. Entrou no final ali, no lugar do Cuesta. Já visto o Cuesta já tinha tomado o cartão amarelo e o jogo estava pegado, enfim. Já com os 3-0, mas enfim, é importante ter esse pensamento aí. Daqui a pouco vai saber, né? Maravilha, vamos chegando ao final do nosso programa curto hoje, na realidade um toque, a gente fez aí, repercutiu a vitória do Internacional nessa meia hora de programa e também porque bola rolando, iniciando lá a Grêmio, América de Cali Grêmio, o Grêmio estreando na Libertadores da América. Nosso recado importante também para Banrisul, né? Que também é sempre vencedor na escolha de seu banco. O nosso banco, o Banco Grande, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você, que é o Banco Saque Digital, que inclusive está, como sempre, presente em todos os momentos, grandes eventos, na Expo Direto ou Banrisul. Clique e simplifique. E aí você tem todas as facilidades desse aplicativo Banrisul. Está aí na tela para você, Banrisul Digital. Se você não é cliente, meu amigo, olha, não perca tempo, se torne um cliente do Banrisul. Bom, saímos daqui, vamos para o Barranco, até para acompanhar esse jogo do Grêmio. Tomara que o Grêmio também, exemplo do Internacional, estreie com uma vitória, jogando lá na Colômbia contra o América de Cali. Eu vou para lá, vamos lá para o Barranco para assistir esse jogo. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Passe nas lojas da Kia São Moto, você vai ver a maravilha de carro que tem lá, que agora foi a novidade, foi lançado, é o Kia Rio. Passe lá que eu tenho certeza que você vai sair de carro novo. Continua aqui com a programação da RDC TV, nós voltamos amanhã, aí no nosso horário normal, tá? Tomara que também, repercutindo mais essa vitória do Internacional, estreando por 3-0, e também que o Grêmio consiga também estrear com vitória diante do América de Cali. Continue aqui, não nos abandone com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.